Existem histórias que o tempo tentou apagar, e outras que o próprio mar engoliu. Por milhares de anos, civilizações ergueram cidades inteiras à beira dos oceanos, confiantes de que os deuses os protegeriam. Portos movimentados, templos sagrados, palácios luxuosos. Agora, tudo repousa no silêncio do fundo do mar. Mas como essas cidades foram construídas com tanta habilidade, usando técnicas que hoje ainda desafiam engenheiros modernos? Como povos antigos, sem as tecnologias que conhecemos, ergueram estruturas submersas, canais perfeitos, portos gigantes e sistemas tão avançados que parecem pertencer a outra era. Talvez o maior mistério não seja apenas por que elas desapareceram, mas como elas existiram em primeiro lugar. Hoje, vamos mergulhar juntos nessa história esquecida, em busca das tecnologias perdidas das cidades submersas, segredos que ainda vivem, sussurrando no fundo dos mares. Se existe uma cidade que parece saída diretamente de uma lenda, é Dwarka. Por séculos, textos antigos da Índia contaram sobre uma cidade magnífica construída pelo próprio deus Krishna, às margens do oceano. Uma cidade com muralhas douradas, ruas largas, palácios de pedra tão perfeitos que pareciam feitos por mãos divinas. Mas como toda lenda, Dwarka era considerada apenas isso, uma história. Até que no final do século XX, mergulhadores, arqueólogos e sonar descobriram algo surpreendente. Estruturas submersas no Golfo de Khambat, no litoral da Índia. Canais, muralhas, ruas perfeitamente alinhadas, tudo repousando a dezenas de metros abaixo da superfície. Radiocarbono de artefatos encontrados no local sugeriu que aquelas ruínas podiam ter mais de 9.000 anos. 9.000! O dobro da idade das pirâmides do Egito. E então a pergunta bateu forte. Como uma civilização tão antiga conseguiu projetar uma cidade litorânea tão complexa, muito antes da história oficial reconhecer a existência de cidades organizadas? Seriam eles mestres da engenharia hidráulica? Teriam desenvolvido formas de construir defesas costeiras, canais de drenagem, estruturas resistentes às marés? Ou, talvez, Dwarka seja a prova de que o que sabemos sobre as civilizações antigas é apenas uma pequena parte da verdadeira história. Enquanto as correntes marinhas escondem suas respostas, a cidade submersa continua lá, testemunha silenciosa de uma tecnologia perdida e de uma era que insistimos em esquecer. Se fosse apenas Dwarka, talvez ainda pudéssemos acreditar que foi um acidente isolado. Mas não é. Ao redor do mundo, outras cidades emergem, ou melhor, afundam, sob as águas, trazendo novas perguntas para as quais ainda temos poucas respostas. Na costa da Grécia, os mergulhadores encontraram Pavlopetri, uma cidade submersa com ruas planejadas, casas de vários cômodos e sistemas hidráulicos, construída há mais de 5.000 anos, muito antes dos gregos clássicos que tanto estudamos. Em Cuba, no Mar do Caribe, uma formação de estruturas geométricas, que lembram pirâmides e avenidas, foi detectada a 700 metros de profundidade. Pesquisadores ficaram intrigados. Quem teria erguido tais estruturas e como elas foram parar tão fundo, onde hoje seria impossível construir? Até mesmo no Japão, em Yonaguni, enormes blocos de pedra esculpidos, com ângulos perfeitos e escadarias, foram encontrados debaixo d'água. Alguns dizem que é formação natural, outros que é um monumento muito antigo de uma civilização esquecida, submerso depois de um cataclismo. O que essas descobertas têm em comum? Todas mostram conhecimento de engenharia, planejamento urbano e, principalmente, a capacidade de construir em locais costeiros, enfrentando desafios naturais que, para a época, deveriam ser impossíveis. Não são apenas pedras no fundo do mar. São testemunhos silenciosos de que talvez as antigas civilizações dominassem tecnologias que hoje, com toda a nossa modernidade, ainda lutamos para entender. E cada novo mergulho revela não apenas ruínas, mas feridas abertas na história da humanidade. A grande pergunta
se impõe como uma sombra sobre essas cidades afundadas. Como? Como civilizações tão antigas conseguiram erguer portos, avenidas, sistemas de drenagem e até templos perto do mar, desafiando o tempo, o clima e a própria natureza? Alguns arqueólogos sugerem que essas culturas desenvolveram técnicas de construção hidráulica muito antes do que acreditávamos possível. Talvez dominassem métodos de canalizar águas, reforçar terrenos moles e proteger suas cidades contra inundações. Em Pavlopetri, por exemplo, os traços de planejamento urbano mostram não só ruas bem distribuídas, mas também canais de escoamento, algo que exige mais do que conhecimento básico, exige experiência. Outros estudiosos especulam que povos antigos entendiam as marés, os ventos, o comportamento das águas com precisão quase científica, usando observação paciente ao longo de gerações. Mapas primitivos dos ciclos das marés, técnicas de fundação de estruturas pesadas, em áreas instáveis. Tudo isso sem guindastes, sem concreto armado, sem tecnologia moderna. Há ainda aqueles que acreditam que essas civilizações tinham acesso a materiais de construção avançados, capazes de resistir à erosão por muito mais tempo do que se imagina. Será que existiam ligas especiais de pedras moldadas? Ou conhecimentos de engenharia natural que hoje consideramos perdidos? O mais intrigante é que, em muitos casos, essas tecnologias não deixaram manuais, nem registros escritos. Tudo o que resta são ruínas silenciosas, como se a própria memória desses feitos tivesse sido varrida junto com as marés que os engoliram. E assim, a dúvida continua a pulsar sob as águas. Que conhecimentos se perderam para sempre junto com essas cidades? Nem todas as tragédias vêm do céu. Algumas começam bem debaixo dos nossos pés. Ao investigar como tantas cidades acabaram submersas, a primeira pista aponta para a própria natureza em movimento. Muitos dos locais onde hoje jazem ruínas submersas estão em regiões de intensa atividade geológica. O lento, porém implacável, movimento das placas tectônicas pode, ao longo dos séculos, fazer cidades inteiras afundarem ou deslizarem em direção ao mar. Terremotos catastróficos também desempenharam seu papel. Em questão de minutos, uma falha sísmica pode rasgar a terra, engolir portos inteiros, mudar o curso dos rios, arrastar civilizações para o fundo. Outro grande vilão, o aumento do nível dos mares. Durante o final da última era glacial, o degelo dos polos elevou o nível dos oceanos em mais de 100 metros em poucas gerações. Cidades costeiras, que antes prosperavam em terras férteis e seguras, viram suas ruas serem invadidas pela água, lentamente primeiro, depois de forma irreversível. Em alguns casos, como nas costas da Índia e da Grécia, há indícios de que mudanças climáticas rápidas, talvez combinadas com maremotos, varreram comunidades inteiras. Mas nem todos os mistérios se encaixam tão facilmente em explicações naturais. Algumas cidades submersas mostram padrões de construção e destruição que não combinam apenas com terremotos ou inundações. Há sinais de destruição planejada, de abandono repentino, como se as populações soubessem que algo muito maior e muito mais rápido estava prestes a acontecer. Seriam catástrofes naturais combinadas? Ou a humanidade, naquela época, já compreendia forças que nós mesmos ainda estamos redescobrindo? O que sabemos é que, quando a terra se move e as águas invadem, não importa o quão grandiosa seja uma civilização, tudo pode desaparecer em questão de horas. O que resta são apenas ecos, sussurrando sob as ondas. Se tantas cidades floresceram à beira do oceano, talvez seus construtores não fossem tão inocentes quanto parece. Há indícios de que antigas civilizações costeiras desenvolveram formas avançadas de engenharia hidráulica, capazes de proteger suas cidades dos avanços do mar. Em Pavlopetri, por exemplo, há evidências de sistemas de drenagem, canais cuidadosamente esculpidos na rocha que guiavam a água da chuva e evitavam o alagamento das ruas. Em Dwarka, os arqueólogos descobriram o que parecem ser muros marítimos,
estruturas de pedras, estrategicamente posicionadas para quebrar as ondas antes que elas atingissem as muralhas internas da cidade. Em outras cidades submersas, como Yonaguni, as plataformas de pedra gigantescas sugerem que seus construtores conheciam técnicas de fundação submarina, depositando blocos em padrões específicos que poderiam resistir à força das correntes. Mas a pergunta que ecoa é: como eles aprenderam isso? Sem instrumentos modernos, sem mergulhadores profissionais, sem concreto armado. Como calcularam o peso das águas, o impacto das marés, a força invisível que dia após dia corrói tudo o que tocamos? Talvez tenham usado observação pura, paciência secular, transmitindo conhecimentos de geração em geração. Ou talvez tenham dominado técnicas construtivas hoje esquecidas, que combinavam engenharia natural, aproveitando a geografia, com construções planejadas para resistir, adaptar-se e sobreviver. O que é certo é que não eram ingênuos. Essas civilizações entendiam o mar como um inimigo silencioso e poderoso, e lutaram contra ele com as armas que tinham: pedra, inteligência e tempo. Mesmo assim, algumas batalhas simplesmente não podem ser vencidas. As cidades submersas que conhecemos hoje são, talvez, apenas a ponta de um iceberg invisível. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta, e até agora, menos de 5% dos fundos oceânicos foram explorados de maneira detalhada. Isso significa que há milhares de quilômetros de território, milhares de possíveis histórias repousando em silêncio nas profundezas. Ruínas esquecidas, estradas afundadas, palácios soterrados pela areia movediça do tempo. Muitos desses lugares podem nunca ter sido mapeados, nem sequer suspeitados. E a cada novo avanço da tecnologia submarina, com sonares mais potentes, drones de mergulho autônomo, submersíveis inteligentes, surgem novas pistas, novas estruturas, novas perguntas. O que ainda está escondido nos leitos do Mediterrâneo? Que cidades antigas repousam no Golfo Pérsico, onde o mar subiu dezenas de metros desde o final da última era glacial? Quantas civilizações costeiras foram apagadas, não pelos conquistadores, mas pelas marés? Cada pedaço de ruína encontrado no fundo do mar é uma página arrancada da nossa história, que insiste em ser reescrita, pedaço por pedaço. Talvez um dia encontremos não apenas novas cidades, mas também novos modos de viver e de construir, que provem que as civilizações antigas eram muito mais avançadas do que ousamos imaginar. O oceano guarda muitos segredos, e alguns deles talvez estejam prontos para serem revelados, se tivermos coragem de mergulhar fundo o bastante. Cada ruína submersa que encontramos é mais do que pedra afundada. É uma prova viva de que nossa história não é tão sólida quanto gostamos de acreditar. Durante séculos, fomos ensinados a enxergar a história da civilização como uma linha reta, da barbárie à ordem, da ignorância ao progresso. Mas essas cidades adormecidas debaixo d'água desafiam essa narrativa. Elas nos mostram que muito antes dos impérios que estudamos nos livros, povos antigos já dominavam técnicas de construção, já compreendiam o comportamento da natureza, já organizavam sociedades complexas. Esses povos, sem acesso à tecnologia moderna, sem universidades, sem máquinas pesadas, deixaram legados que, até hoje, nos deixam perplexos. E o mais impressionante é que muitos deles desapareceram. Não porque eram fracos, mas porque o mundo ao seu redor mudou de forma irreversível. Mudanças climáticas, terremotos, catástrofes naturais, forças maiores do que qualquer império. É impossível não olhar para essas cidades perdidas e se perguntar: quantas histórias foram apagadas? Quantas tecnologias foram esquecidas? Quantos saberes foram varridos sem deixar rastros? O que está submerso não é apenas pedra. É a memória de quem fomos. E talvez um aviso silencioso sobre quem ainda podemos ser. As cidades submersas nos sussurram lições esquecidas. Elas falam de civilizações que amaram, construíram, sonharam. E que, mesmo dominando tecnologias incríveis para sua época,
Não puderam resistir às forças da natureza, nem aos ventos implacáveis do tempo. Hoje, olhando para esses vestígios sob as águas, entendemos. Nenhuma conquista é eterna. Nenhuma tecnologia é invencível. Somos parte de uma história muito maior. Uma história que não começou conosco e que certamente não terminará com a nossa era. Talvez, em algum futuro distante, novas civilizações encontrem nossos restos. Nossas cidades, nossos monumentos, nossas tecnologias. E talvez eles também se perguntem, olhando para nossos escombros, como eles viveram, o que eles sabiam, que sonhos foram esquecidos com eles. As cidades submersas são um lembrete silencioso. A verdadeira imortalidade de uma civilização não está apenas nas suas obras, mas nas histórias que ela deixa para serem contadas. E enquanto houver alguém disposto a mergulhar no passado, enquanto houver quem escute os ecos das águas, essas histórias jamais se perderão.